Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba. E sim, muito bem-vindo a mais uma conversa da Nossa Voz. E como já sabes, hoje tenho aqui uma convidada incrível, com uma voz incrível, portanto ela vai trazer a sua voz como já nos habituou, agora através de uma comunicação e com muitas mensagens para nos trazer, certamente, entre a fluidez com que já conheces aqui no nosso podcast. Então, sem mais demoras, bem-vinda, Cuca. Obrigada. Muita gratidão. Muita gratidão a ti por teres aceito este convite e finalmente conseguimos encaixar, porque não foi fácil. Vou ser muito espontânea, não é? Sim, tens uma agenda que eu até me pergunto mesmo e trago a pergunta, como é que se faz, não é? Porque efetivamente passaste o verão e tens passado o verão a viajar de norte a sul, fora do país, e às vezes tu mandavas-me a tua agenda e era, por exemplo, dia 9, algures no sul, vamos dizer, depois dia 10 já estavas em Barcelona, e depois dia 11, se fosse preciso, estavas no norte do país, e eu, uau! E sempre não é, com a capacidade, até vocal, porque imagino que vocês têm que ter um bom descanso para a vossa voz estar operacional. Sim. E a pedalada física, tudo. E depois lá ia vendo as tuas histórias, às vezes algum post no Instagram, e lá ias tu a um mergulho e com a tua equipa, portanto, sempre com essa boa energia, dentro do possível, não é? E diariamente. Como é que se aguenta, não é? Olha, sabendo que a missão é muito exigente, não posso dizer que não é. Também tenho assim algumas pequenas dicas para me conseguir nutrir, porque na verdade recebo muitas pessoas. O que é um concerto? Um concerto é algo que, através do meu instrumento, não é, que é a minha voz, eu levo algo aos outros, mas tenho milhares de pessoas à minha frente e que esperam que eu lhes dê, que é algo magnífico e que eu sou muito grata, mas que exige muito e por isso é preciso estar sempre também a nutrir. Por isso daí às vezes o descanso é muito importante e é uma prioridade, mas também o nutrir-me a mim própria, alimentar o espírito para conseguir estar inteira em cada concerto que faço, também é extremamente importante. E às vezes, por exemplo, é o primeiro ano que realmente estamos com uma agenda louca, desde maio, e nem sempre eu consigo, e depois já sinto esse cansaço. E olha, é muito interessante também entender como é prioritário nós cuidarmos de nós e do nosso espírito para conseguirmos dar aos outros. Sem dúvida, e tu experiencias mesmo nesta roda viva que tem sido, não é? E é muito bonito porque, para já, olha, deixa-me dizer-te que és ainda mais bonito ao vivo. Dizer-te mesmo este feedback, estava aqui a olhar para ti quando estavas a falar, a pensar, uau, ainda mais bonita. E depois, ao mesmo tempo, teres essa luz interna, que foi isso que me cativou tanto e me apaixonou, porque realmente quem vê a Cuca, pelo menos da visão que eu vejo, não vê só uma cantora ou mais uma cantora, vê alguém que tem essa conexão espiritual, que pratica, que busca trazer à sua vida, à sua autonutrição, como tu dizias, portanto, desde a prática do yoga, à meditação, e depois tens aqui o teu livro, que já lá vamos. Então é muito bonito também ver, porque eu acho que quanto mais figuras públicas, vamos dizer assim, também, não é só, obviamente, mas puderem enverdar por este mundo e trazerem-se como exemplo, mais também se chega a muitas pessoas, porque às vezes vocês acabam por ter esse papel de referência, então podem ser grandes inspirações a vários âmbitos. Exatamente. E é muito bonito ver. É uma grande responsabilidade, que sim, é verdade, nem toda a gente tem essa consciência ainda, mas a figura pública é uma grande responsabilidade, porque nós
nós somos inspiração e para muitos jovens também, e é muito importante o que nós dizemos, o que nós fazemos, é sempre uma mensagem que está a passar àqueles que vêm à procura, não é? Que vêm às vezes a 1000 em modo robô e que precisam da música como medicina, não é? Como a paragem, como o momento em que choram, em que riem, em que se alienam de uma forma boa, não é? Alienam-se, neste caso, do excesso de trabalho e do stress, e se calhar se conectam com elas próprias através dessa vibração que a música causa. E por ser uma grande responsabilidade, é que também é mesmo muito importante que nós tenhamos a consciência de estarmos bem. Eu costumo dizer sempre que a voz é completamente transparente. Nós, se sentimos raiva, cansaço, tristeza, tudo está muito, muito claro. Mas a tristeza pode se transformar em beleza, não é? Eu costumo dizer que a tristeza entra na arte e sai beleza, não é? E até mesmo a raiva pode entrar na arte e sair beleza. Mas é preciso estarmos no nosso centro, não é? Não deixar a mente... e para um artista também que está no palco, nós, cada vez que cantamos, nós recebemos uma nota, não é? Isto é, a nota são as palmas. E então é algo... um grande desafio para o nosso ego, não é? E aqui a vaidade e o medo, mas esta música não teve tantas palmas, e porquê? E a nossa mente começa logo, e será que eu não fiz bem? E será que eu não estou a cantar bem? E é muito interessante quando nós trabalhamos a este nível da meditação e de nos encontrarmos com a nossa essência, é tudo fácil, não é? Porque passa a ser apenas uma missão, e os medos... desaparecem e nós conseguimos dar muito mais, estamos ali nessa consciência da dádiva. E é muito mais fácil, quer dizer, é um caminho mais difícil, porque nós temos que, nesta vida toda, temos que ter uma prioridade, que é alimentar o espírito, mas depois acaba por ser muito mais fácil entrar em palco e silenciar aqui as 1000 estradas para onde a mente nos leva e estarmos apenas focadas numa estrada e numa via de amor, não é? De amor e de luz e de cura através da nossa voz e da nossa mensagem. Que bonito. E realmente faz todo o sentido, porque se estiveres alinhada, neste caso tu, mas qualquer cantora ou cantor, a vossa vibração, que é este instrumento, é uma vibração, não é? O som, a voz... claro que sai nessa frequência. Por isso é que tu dizias que a voz é transparente, pelo menos a mim fez-me trazer até aqui. Porque por muito que saia, ou que venha em tristeza e saia já em beleza, realmente ela é transparente. Então se vocês também estiverem centradas, alinhadas, nutridas, trazem outra vibração aqui. É muito bonito, é muito subtil. É muito subtil. Mas está lá. E trabalhar aqui a parte da voz, por exemplo, nós artistas, nós temos a consciência de que a nossa voz consegue chegar muito alto, e quando damos aquelas notas altas e ficamos durante muito tempo, nós sabemos que as pessoas vão aplaudir, mas tudo o que é demais também se torna demasiado. Então é muito interessante saber gerir os silêncios, não é? Porque realmente a emoção, quando a emoção passa e nós pomos a voz ao serviço, não é, desta missão, e não nesta coisa da vaidade de eu agora vou mostrar aqui a voz toda aqui e sei que vou receber imensas palmas, é um grande ensinamento, é muito bonito, é um caminho muito interessante. Uma linda introspeção. Aqui esta reflexão que também estás a partilhar. E deixa-me perguntar-te assim, agora recuando um bocadinho, se calhar nem sempre foi assim. Não começaste logo por cantar e já conectada com a meditação e com o yoga e com toda esta nutrição mais interna, se bem que, como tu dizias há pouco, o canto já em si
leva-te a esse lugar. Eu pelo menos imagino isso, não é? Porque enquanto tu estás a tocar, agora que também tocas a bateria, tu estás num estado meditativo, tu entras ali. Completamente. Sim, portanto eu imagino que já quando estás a cantar e estás com o teu instrumento, tanto interno como outro qualquer externo que te acompanhe, tu já entras num lugar meio meditativo. Mas, portanto, é meio contradicente aquilo que vou dizer, contraditório, de por um lado nem sempre foste assim, se bem que esse lugar já existia lá, porque existe naturalmente, eu imagino. Mas olhando então para trás, e se calhar mesmo desde a tua infância, quem é que é a Cuca e que se foi construindo e que hoje em dia é esta pessoa, esta artista que também tem a sua nutrição por esta área de espiritualidade, mas quem é que foi sendo a Cuca até tu chegares até hoje? Um bocadinho assim do que tu quiseres trazer. Não, é interessante, eu faço yoga, eu já canto desde os meus, assim, quer dizer, eu canto desde pequenina, porque a minha casa era só música e eu nem sequer nunca fui uma criança especial que era a única que cantava. Nós somos 5 filhos e todos cantavam muito bem, a minha avó cantava muito bem, a minha mãe cantava muito bem, o meu avô tocava piano e, portanto, Ou já seja, havia... filho de peixe sabe nadar, neste caso é mesmo. Já havia ali música por todo o lado. E sim, portanto, nós fomos habituados a utilizarmos este canal. Eu dizia que era como uma prece. É muito interessante, porque eu acho que quando comecei a cantar eu dizia que aquele momento era a minha prece, porque eu realmente saía daqui e ia para outro lugar e era uma forma de oração em que eu partilhava, não é? Dizia que o fado tinha muito de prece, até escolhia letras que falavam sobre isso. Exato, e o que é que te levou ao fado também, não é? Sim, isso também é interessante e acho que também tem a ver com a espiritualidade. Mas depois, mais tarde, eu sempre fui espiritual, mas comecei com a religião católica e depois tinha aqueles momentos, acendia as minhas velinhas e ficava muitas horas e rezava, e fazia peregrinações e fazia retiros, tudo ligado à religião católica. Depois entrei no yoga. Acho que encontrei mesmo a minha casa, o meu mundo. O yoga e a meditação realmente dei saltos quânticos e aí mudou um bocadinho. Não deixa de ser uma prece, mas passou a ser uma consciência de missão, que era um pouco o que eu estava a dizer. E é muito interessante este caminho, foi um desafio muito grande para mim, porque eu, embora seja uma entertainer, e que já era, porque a minha mãe diz que eu sempre cheguei, que era muito excêntrica e punha-me em cima das mesas e punha plumas e não sei o quê, e quando era nova, quando cheguei à adolescência, tornei-me extremamente tímida. E até porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estar sozinha, ainda hoje gosto muito de estar sozinha, porque eu tenho muita companhia quando estou sozinha. Não só a espiritualidade, mas também o piano, que eu tocava de ouvido, a viola, pintava também, e eu passava horas ali com a minha arte, naquela expressão da arte e deixar sair. Mas dizias há pouco sobre o fado, perguntaste-me uma coisa, porque o fado? E é um caminho espetacular, porque eu costumo dizer, o fado não é uma canção para mostrar a voz. O fado é uma canção para mostrar, para falar através da alma. E por isso é que é incrível que é português, mas torna-se património material da humanidade, em que as pessoas, para quem nós cantamos, não entendem uma palavra daquilo que nós dizemos. O nosso português não é das línguas mais fáceis de aprender, mas não há fronteiras para este género musical. Bonito, nós cantamos na Alemanha, nós cantamos no Japão, nós cantamos na Polónia, e o que passa, que é incrível, não é? É qualquer coisa para lá da palavra. E isto é que torna o fado tão especial, e foi isto que me apaixonou no fado. Eu comecei a cantar em bares e cantava covers, né? Cantava várias músicas que eu gostava, e eu não era muito feliz quando aquilo se tornava rotina, isto é, eu gostava de cantar, mas depois chegava à segunda-feira e dizia, que chatice, eu vou ter que ir cantar, não me apetecia nada.
Nunca me aconteceu isso com o fado, porque o fado é outra coisa. Imagina, em primeiro lugar, tu não podes cantar um poema, embora a palavra não passe para fora, quem a interpreta não pode cantar um poema que não seja a sua verdade. Então tu vais escolher uma história de que tu viveste, porque se tu não te emocionas com aquilo com essa verdade, não é? Tu não consegues passar a emoção para o lado de lá. E eu acho que isso é que é fascinante no fado, isso é que me apaixonou no fado, porque é a tal coisa, a voz não é algo que tu chegas ao palco e que vais mostrar um fato muito bonito, também podes, mas que vais mostrar um fato muito bonito e uma grande voz e algo mais estético, até mesmo em relação à voz, algo mais estético. A voz é realmente, eu costumo dizer que é escrava. Escrava já pode querer dizer, está presa. Sim, está presa, mas essa escravidão é muito bonita, porque é uma... como é que se diz? Uma submissão ao poema, ao coração, à emoção e à alma, não é? Em que tu te entregas à história, e se tu estás a dizer a palavra tristeza, tu vais dizer aquela palavra se calhar de uma forma mais suave, ou se estiveres com raiva vais dizer tipo com força, não é? Mas é escrava no sentido em que a forma como tu utilizas a dinâmica tem a ver com a história que tu contas. Então eu costumo dizer que o fado é pura declamação de poesia cantada, mas declamação de poesia, de experiência de vida, de alma, não é? Sei que tu dizias que lá está, transcende a palavra além fronteiras, não é? Transcende a palavra. Transcende e é mesmo cantada com a alma. Como o amor. É mesmo sentida, não é? E por isso é que é tão transparente também a voz. Como tu estavas a dizer, se estiveres a falar de tristeza, se calhar trazes num tom ou com uma suavidade, ou tu estás mesmo a sentir, estás a vivenciar, ou toda tu, não é? A alma, efetivamente, é muito bonito. Olha, tenho a certeza que a partir de hoje, Cuca, e tanto lá em casa a mesma coisa, vou começar a ouvir fado com outra perspectiva. Pois é. Já não é só pela letra ou pela voz, mas já é, que também não é que fosse só, mas efetivamente com outra consciência até sobre o que é essa perspectiva. E é engraçado, e eu costumo dizer aos portugueses, o fado, aos portugueses, aos estrangeiros, não, mas eu conto um bocadinho da história e depois eles sentem, é incrível, a maneira como eles sentem é muito gratificante mesmo. Mas os portugueses, por exemplo, o meu marido, ele começou a ouvir fado quando começou a namorar comigo, e ele dizia, ouve este poema. E ele dizia, está bem. Depois eu dizia, viste o poema? Ele, não, é que eu vou mais pela música. Mas tu só vais entender o fado para um português, não é? Se tu primeiro ouvires a letra. Agora estou-me a contradizer um bocadinho em relação aos estrangeiros, mas quando nós que entendemos a palavra e o português, se fores ouvir só a letra e a história, tu vais entender porque é que aquela pessoa está a utilizar a voz daquela forma para contar aquela história. É literalmente contar uma história. Mas para os estrangeiros, se nós não estamos a contar essa história, eles que não entendem a palavra, é muito mais profundo, porque na verdade nós precisamos de dar sentido à palavra para conseguir passar a emoção. E eles já só sentem a emoção. Eles sentem tal vibração e toda a emotividade. É incrível. Sabes, estavas-me a levar um bocadinho, se calhar, aos mantras, não é? Muitas vezes nós não sabemos propriamente o que é que aquele mantra traduz, mas há toda uma vibração e quando tu conectas ou quando tu ouves ou quando cantas, que realmente é sentida. E há mantras que nos levam a chorar e há mantras que... Exatamente. E lá está, não é a nossa linguagem. Portanto, aqui sermos nós as estrangeiras quando ouvimos esse tipo de melodia, não sei se é a palavra certa, e se calhar é isso que acontece aos estrangeiros também, não é? Eles realmente sentem qualquer coisa. Eu vou traduzir outra vez por vibração, desculpa se for assim. Não, é isso mesmo, é energia. É mesmo. Energia pura. Então que bonito, porque na verdade tudo o que tu estás a dizer, sem dúvida que abraça a espiritualidade, não é? Tu estás a cantar com alma, traz esse lado espiritual, essa sensibilidade, esse sentir, essa emotividade. Então, lá está, tipo, se calhar houve um marco em que tu começaste efetivamente
a falar no termo espiritualidade, mas já lá estava, não é? Já lá estava, sim. Porque o fado ensina-nos isso, não é? O poema, tens que escolher o poema e tem que ser verdade. Eu tive anos para cantar um tema que era o meu preferido, que era o Com Que Voz. E eu lia aquilo e eu pensava, mas eu não... Achava linda a letra, achava linda a música, mas não era a minha história. E então eu cantava e sentia que, então, se não me leva a nada, eu não conseguia passar essa verdade. E depois, já bastante mais velha, portanto tive quase 12 anos para cantar o Com Que Voz, passei por uma experiência que era literalmente aquilo, e foi incrível, porque montes de gente, canta o Com Que Voz, canta. Eu dizia, eu não posso cantar o Com Que Voz, porque eu não vivi essa experiência. E há muitos temas da Amália lindíssimos, por exemplo, o Grito é um tema que eu nunca cantei, e nem sei se vou cantar, porque é uma forma também de sentir muito triste. E eu sou uma pessoa que utilizo a tristeza, claro que quando estamos lá no meio da tempestade não o vemos dessa forma, mas eu gosto sempre de pensar que, ok, isto é uma saída da zona de conforto, isto vai passar, vamos viver o momento presente e depois, mais cedo ou mais tarde, eu vou encontrar um sentido, porque o sofrimento, eu costumo dizer isto em todos os meus concertos, não há nenhuma pessoa, agora cantei na Feira de Agosto, digo 40 mil pessoas à minha frente, não há nenhuma pessoa das que está à minha frente que não saiba o que é tristeza. Todas as pessoas viveram tristeza. E nós, quando vivemos tristeza ou sofrimento, achamos que nós estamos a sofrer muito mais do que aquela pessoa ao lado, porque nós estamos a passar por algo que ela não passou. Mas para já não se pode quantificar o sofrimento, porque o sofrimento são prismas, não é? Existem pessoas que veem, existe uma criança que passa fome, que às vezes se calhar consegue viver melhor esse sofrimento, não é? E essa angústia, do que uma pessoa milionária que se suicida porque tinha tudo e não tinha ambição, não é? Isto é uma coisa complexa. Eu penso, mas como assim? É muito pior, mas não dá para entender isso, porque eu até costumo dizer, as pessoas dizem, eu quero ser rica, eu digo, cuidado com o que pedes, porque não é fácil também nascer e ter acesso a absolutamente tudo, não é? Ter que abdicar. Não, mas isto eu preferia muito mais ter esses desafios. Mas há muitos desafios para aqueles que nascem com tudo, com acesso a tudo e que têm que abdicar, não é? Olha, nem vou mais longe, eu vivi 5 anos na Índia, o meu pai é mesmo indiano, e eu lembro-me dos momentos mais puros que eu nunca me esqueci na vida, entre crianças que passavam fome e estavam mesmo a pedir todos os dias e ainda assim tinham uma capacidade e um sorriso que eram genuínos. Mas esta senhora, uma senhora assim já velhinha, convidou-me para ir à casa dela, com a minha família, não me recordo se fui com os miúdos todos na altura, quer dizer, todos, eu só tinha 4 na altura, mas a casa dela era um quartinho que não era maior do que desta parede até aqui ao fim do tapete, não sei, era assim uma coisinha pequenina, e ela aqui tinha uma cama e tinha, já não me recordo o que ela tinha, acho que se calhar tinha uma mesa e tinha um forno no chão, aqueles fornos antigos que eu nem sei descrever, mas era mesmo muito antigo. Não tinha absolutamente mais nada. E tinha uma melancia ali. Uma melancia. E ela, quando nos viu entrar, ficou tão feliz. Isto é genuíno, não é? Olha, lá está a emoção, porque a mim vieram umas lágrimas. Aquela mulher não tinha nada e estava disposta a dar-nos a única coisa que tinha para comer. Ela não tinha absolutamente nem prateleiras, nem nenhuma comida ali. Não tinha nada mesmo, Cuca. E ela pronta para abrir a melancia para dar a cada um de nós. E eu pensava, o valor que se dá às coisas. Sim, sim. E este sentido que eu senti muito nela de, ainda assim, eu posso ter pouco, mas eu estou pronta para dar ao próximo. E nós, nestas sociedades mais ocidentais, muitas vezes é o meu, não é? Pois é. E aqui é mesmo e o dar. A Índia... dizem que é o país, eu li um livro uma vez que dizia que é o país com mais fé e que tem tanta fé que chegam a achar, a perguntar-se como é que é possível algumas pessoas sobreviverem
com as condições que têm Tão precárias, claro. e dizem que é por causa da fé, que é uma coisa que eu achei incrível, porque realmente e é isso, eu adoro ir à Índia e gosto muito da cultura, porque é isso, aquelas crianças, o brilho no olhar, a doçura, mesmo com tanta dificuldade na vida, e é isso que eu digo sempre também nos concertos, todos vivemos a tristeza, mas podemos sempre sorrir, não é? Nós quando estamos feridos não temos que ferir o outro, que é algo que acontece muito e que eu já tive que passar por muitas experiências dessas, de pessoas me ferirem tanto, não por maldade, não é? Porque acaba por ser um ato de maldade, mas a intenção é deitar fora esta ferida que elas têm. E é lindo quando vemos assim pessoas mais simples lidarem com a tristeza e com a vida de uma forma tão sábia por um lado, não é? É incrível. Eu vi uma vez um documentário que chama-se Human e que fala disso mesmo, que põe uma senhora que passou a vida toda nos campos a trabalhar e que é pobre, a falar, e depois põe um milionário a falar e as pessoas do mundo inteiro e de várias culturas diferentes, e ver quais são os prismas de cada um, e aquilo é mesmo uma chapada de luva branca, porque a pessoa pensa, uau, como é que esta pessoa fala assim, e aquela pessoa que tem tudo já não valoriza, né? Por isso é que também é muito importante, mesmo nós com os filhos, podermos sempre ensinar a gratidão, não é? Sem dúvida, e volto aqui ao ponto que tu começaste por dizer, ali no início do nosso episódio, realmente a importância de te nutrires, ou de nos nutrirmos, abrangendo aqui para todos, porque lá está essa pessoa que não tem nada, mas se calhar tem fé, a outro nível, exato, e a outra pessoa que tem tudo, mas está tão desconectada. Sente-se vazia. Sim. De si mesma, não é? Está tão desconectada de si e tão vazia de si, tão vazia da essência, da alma. Que existe da vida, não é? Sim. Este, sem dúvida, que para mim é dos pontos mais centrais, por isso é que gosto tanto, e é o caminho que enverdei, de trazer a espiritualidade ao centro da nossa consciência mesmo, porque nós temos que estar bem alinhados com a nossa verdade. E olha, então vou aproveitar, que já que falámos de fado e de ser feliz e de estarmos alinhados com a nossa verdade, deixa entrar aqui um bocadinho pelo teu livro. Eu estava aqui a dizer em off, e nós estávamos aqui a rir com os videógrafos, porque este livro está no meu carro, eu tenho estado a ler, e eu levei-o para a praia. E então ficou lá no porta-bagagens, e é um livro que eu acabo por retirar, e então ele veio assim, já um bocadinho, não em perfeito estado, vamos dizer assim. Nós estávamos aqui a rir, mas efetivamente é um livro, pelo menos naquilo que eu tenho lido, que está bonito, está leve, tu trazes, tem muitas posturas, traz aqui mensagens, também trazes as cartas, não é trazias, elas, olha, estão comigo também, estão no carro. Por acaso esqueci-me de dizer ao António. Estão à frente e volta e meia tiramos uma cartinha a meio da viagem ou antes de começar a viagem. Então, conta-nos um bocadinho, o que é que te trouxe a esta escrita e ao teu fado é ser feliz, que adoro o título. Pois é isso, o teu fado é ser feliz, é mesmo essa mensagem linda que estávamos a falar agora, que é exatamente. O fado está ligado ao destino, mas está ligado à tristeza também, porque somos uma cultura extremamente melancólica e nostálgica, sebastianista, nós estamos sempre à espera que nos salvem, saudosista, não é? A saudade e até o queixume, um bocadinho, não é? Aquela coisa, e o fado começa assim, e a minha vida, porque é um grito do povo em que as mulheres saem à rua e elas choram através do canto, e então este é um pedido para que as pessoas se conectem à espiritualidade, porque nós podemos mudar o nosso fado, nós podemos fazer do nosso fado feliz, mesmo sofrendo, não é? Porque tu sabes que nós estamos a viver um problema e depois fazemos yoga e meditação e acabamos o yoga e a meditação e de repente o mesmo problema tem outro prisma. E nós, ok, a dor não passa, mas se calhar ganha-se um sentido e consegues ver aquele problema de uma forma completamente diferente.
E é tão mágico, é como entrar num mundo mágico, não é? Eu costumo dizer, o yoga e a meditação é como entrar, é de repente, entras dentro daquela água, como se fosse uma água, e sais, entras escura e sais com luz. E na verdade está tudo igual, não é? Os problemas são iguais, a vida é exatamente a mesma, os desafios são exatamente os mesmos, mas tu vês de outra forma. E então daí este título, o teu fado é ser feliz, porque a frase que eu mais costumo dizer é para ser feliz só temos que ser gratos. É tão fácil como isso. Para ser feliz é preciso ser grato. Grato por tudo aquilo que nos é dado, não é? Em vez de nos compararmos com o outro e dizer, mas ele tem um carro melhor e ele tem uma casa melhor e ele tem não sei o que melhor e ele tem não sei o que e ele não está a passar por isto. Mas quer dizer, nós temos sempre coisas boas e coisas más. E há que ser grato até pelas coisas más, porque é uma aprendizagem, não é? Sim. São saltos quânticos que nós vamos dar. E é difícil imaginar se nos alguém que... não é? A ver É dessa forma difícil perdermos alguém que amamos e dizemos, como assim vou ser grata por ter perdido uma pessoa que eu amo? É muito difícil chegar a este ponto. Mas por isso é que a espiritualidade é tão importante, e é tão importante este despertar para a espiritualidade, também não só para nos ajudar a viver a nossa própria vida, como aqueles que estão à nossa volta, e também para ajudarmos os outros. É trazer um novo ressignificado, não é? Exatamente. A todas as experiências. Porque é mesmo isso, era o que estavas a dizer, que tu estavas a dizer ao público, às 40 mil pessoas, mas que dizem em todos os concertos, ou em vários. Não há aqui ninguém que não tenha experienciado o sofrimento, ou a tristeza, era a tristeza. E as pessoas ficam tipo, realmente. Mas realmente também, lá está, mudar aqui qualquer significado e em vez de ficar no ponto da dor, exato, ou desse sofrimento, retirar a mensagem, a construção, ou o que é que eu posso aprender com isto. E ver a luz, não é? Eu fiz uma música que se chama O Teu Fado é Ser Feliz, que fiz quando fiz o livro, e achei que era bonito falar um pouco do que é que está nesse livro, nesta música, e seguindo aquilo que estavas a dizer sobre os primeiros da tristeza, tem uma parte muito bonita que diz isso mesmo, que é que lindo que é viver, não é? Que está a gratidão por cada dia que estamos vivos e por aquilo que nos é dado, caindo vais-te erguer, não é? Isto é, tu dizias há pouco que a tristeza, há muitas pessoas que se focam ali porque lutam com a tristeza, a dizer, mas eu não quero e eu não quero e não quero, e na verdade não há nada que nós possamos fazer. O único caminho para onde nós temos que andar é para a frente, porque se ficarmos ali sentados só vamos ficar a lutar com algo que não vamos poder lutar, que era o que dizias há pouco. É mesmo transformar e aproveitar a vida, não é? Porque na verdade se ficarmos naquela vibração, vou outra vez à palavra, e naquela consciência e naquele ponto de dor, o tempo continua a passar e nós não estamos a aproveitar esses dias. Exato. E como tu dizias há pouco, não quer dizer que eu não sinta, mas quer dizer que eu posso, sem dúvida, trazer outro foco ao meu dia-a-dia. Exatamente. E é muito bonito porque há aquela frase tão conhecida de que do Osho, sobre as nuvens no céu, não é? E nós não somos as nuvens, nós somos o céu. E as nuvens representam as nossas emoções. E muitas vezes as nuvens estão mais carregadas e as nossas emoções também. Mas lembrar sempre que nós somos o céu e não somos essas emoções que experienciamos. Eu costumo dizer, olha, eu nunca li o Osho. Eu estou a dizer isto, estou a pensar, o quê? Como assim? Porque li quando era muito novinha, comecei a ler uma parte e depois ele dizia logo ali assim uma coisa em relação à religião católica, que eu na altura era muito católica, que achei que era uma espécie de um julgamento, e eu pensei, não quero ler. E depois eu criei esta coisa. Hoje em dia, com certeza, eu teria muito mais abertura para ler. Mas é engraçado que eu digo sempre isso às pessoas, aos meus amigos, quando estão tristes, digo sempre: o céu está cheio de nuvens, tapado, e está muito escuro aqui, mas por cima das nuvens está lá o sol. Tu não estás a ver, mas ele está lá. E quando as nuvens passarem, ele está lá na mesma. Se tu subires num avião e passares as nuvens,
o sol está sempre lá. E é muito giro. É isso mesmo. Que no fundo é a mesma coisa, é o céu, não é? E a pessoa lembrar-se disso, lembrar-se de quem é e não daquilo que está a experienciar no momento. Não é? É tão importante este tipo de observação, de consciência mesmo. E, por exemplo, eu, falando agora de mim, desde o momento que eu passei a ter essa consciência, mas mesmo clara, não foi só quando eu ouvi ou quando a teoria me fez alguma beleza ao sentir ou qualquer coisa, foi mesmo quando passou a estar íntegra em mim. Eu muitas vezes nos dias mais desafiantes eu tenho mesmo esta consciência, Cuca, que é amanhã é outro dia. Esta frase tão simples é mesmo real. Portanto, eu hoje não vou dar mais relevância a isto, ok, estou a sentir isto, mas não vou estar a remoer mais, a querer chatear-me, vou fazer 1000 coisas que me possam ajudar também a canalizar de forma diferente a energia, a direcioná-la diferente, porque eu já sei que amanhã é outro dia. Isto é mesmo real. E é tão importante, porque às vezes nas mensagens mais simples e em tantas destas conversas que vão sendo ditas, mesmo até não fiques a viver na dor, às vezes a pessoa diz, pois isso é fácil para ti, porque qualquer coisa, não é? Tal comparação que tu há pouco dizias com o outro. Mas sem dúvida que são pequenas sabedorias, mas grandes mestres. Então, às vezes nestas simplicidades, até como quem diz, o teu fado é ser feliz, é mesmo, se nós nos permitirmos a isso. Exato. Que bonito, não é? E então, e o que é que tu trazes assim de muito peculiar ou que tu sintas mesmo que é a grande mensagem que tu queres fazer neste livro? Olha, foi muito giro, tu também já trabalhaste com a Porto Editora e foi muito giro porque a Mónica, que trabalhou comigo, disse-me que eles nunca tinham tido um livro assim tão completo, isto é, que misture música, já tem muitos livros de espiritualidade, de yoga, meditação, óleos essenciais, algumas, se calhar nutrição também, mas não com poesia, músicas, mantras, quer dizer, este lado de unir o artista ao lado espiritual, não é? Porque há sempre a ideia, se é artista, é mais artista e também escreve algumas coisas sobre yoga, mas se faz muito yoga, faz mais yoga e também canta. E eu realmente já estou neste caminho da espiritualidade, pronto, desde que nasci, como estávamos a dizer, mas assim, com bastante profundidade, já há uns 10 anos, foi quando eu comecei a fazer yoga. E realmente o que é interessante aqui é esta mistura do lado artístico, em que se calhar eu falo sobre o yoga e sobre a meditação e sobre a respiração, que é das coisas mais importantes, que é a base de tudo, e depois começo a entrar nos mantras, nos yantras, na música, na poesia e também mesmo os temas que eu falo, que tenho vários temas, o amor, a adversidade, o teu templo interior, assim, são 11 capítulos, em cada capítulo falo sobre estes temas, mas com muitas das coisas que eu escrevo que já acabam por ser um bocadinho mais poéticas, isto é, vão mais para o lado da música. Imagina falar de espiritualidade com musicalidade, como se fosse cantada. Exato. Não é? E então dizia-me no outro dia uma senhora, dizia, o seu livro não dá para ler do início ao fim. O seu livro é um livro que tem que estar na nossa cabeceira e que nós vamos pegar nele, porque é tão profundo, às vezes só um pequeno trecho faz-nos pensar tanto e daquela forma poética, vai tão fundo que às tantas eu penso, não, já recebi aqui uma mensagem, esta já chega por hoje e amanhã quero outra. E é muito interessante também este convite, porque isto era um lado que ninguém conhecia meu. As pessoas conhecem-me como cantora. Conhecem-me como compositora, componho as minhas músicas, escrevo as minhas músicas, mas este lado espiritual, pronto, fui começando a postar no Instagram algumas frases, alguns pensamentos do dia, é algo que eu já tenho desde muito pequenina, mas que só comecei a utilizar há pouco tempo, na verdade. E mesmo este lado da poesia. Da poesia, pronto, a poesia, sim, pois foi escrevendo desde pequenina, mas a poesia depois foi melhorando ao longo da vida. Olha, claro. mas eu, por exemplo, eu não sabia. Não, ok. Mesmo este lado também foi algo tipo novo. Uau, tipo, que bonito.
traz poesia. E eu sei que ela vem Traz da tua alma poesia e traz da tua, poesia da tua... declamada. Sim, sim, E sim. depois tem a app, não é? É tão bonito e no fundo este livro és tu. Era o que... Exatamente. E é uma alegria tão grande para mim, porque eu sempre quis escrever um livro, nunca imaginei precisamente sobre o quê, porque eu escrevo desde muito pequenina os meus pensamentos, e de repente vem este convite da Porta Editora, que me seguia no Instagram e que via, mas espera, ela escreve, ela faz yoga, ela medita, ela deixa mensagens. Este lado as pessoas não conhecem, as pessoas conhecem a Cuca, que é cantora, que vai ao palco e que canta, e não conhecem o outro lado. E é isso mesmo, este livro sou eu, é o meu lado espiritual. É um livro muito bom para quem quer começar a meditar, para quem quer... tem muitas técnicas de respiração. Em relação à meditação, tem várias meditações também guiadas pela Ruth Caldeira, pela minha irmã Inês, que também é professora de yoga e faz também os yoga nidras e meditação. E então, para quem quer começar a meditar, é espetacular. Para quem quer enveredar pelo mundo espiritual, é muito bom, porque tem 11 técnicas de respiração, que são daquelas práticas que eu costumo dizer que são os pensos rápidos espirituais, que não tivemos tempo de fazer a prática, mas podemos fazer uma respiração que nos acalma. Uma meditação guiada, que nós fechamos os olhos e está alguém a guiar-nos, para quem nunca meditou e sozinho não consegue fechar os olhos no silêncio, tem aquelas duas vozinhas angélicas a guiar-nos. Ouvir uma declamação de poesia, ouvir uma música, os mantras, aprender a cantar os mantras, os yantras, que é enquanto vemos o mantra, olhamos o yantra e depois meditamos não só com os dois, não é? O yantra e o mantra são como se fossem um puzzle. E pronto, é isso, é um mundo, é o meu mundo, mas é um mundo para ajudar o fado dos outros a ser mais feliz. Assim como a espiritualidade me ajudou o meu fado a ser mais feliz, a ideia era que as pessoas tornassem, através deste livro, o seu fado mais feliz. Que bonito. E sabes que é muito bonito também estar-te a sentir, eu posso dizer isso, aqui, ao vivo contigo, porque tu tens mesmo esta sensibilidade. Pelo menos eu estava-te a escutar e estava-te a ver, eu sinto isso, pelo menos, tens mesmo este lado de artista e essa pessoa sensível, ao mesmo tempo tão congruente, porque repara o que estavas a dizer há pouco, eu não consigo cantar o grito, e durante 12 anos eu não cantei, já não lembro do título da música, com que voz, porque eu não sentia ainda aquela experiência como minha. Isto é preciso ter muita congruência, não é? Muita coerência entre... Tu podias reproduzir uma música, não é? Mas podes ser atriz. Exato, tu podias ser uma atriz da música. Não dá, porque o fado é verdade. Pelo menos para ti, não é? Não sei se para mim, todas claro, as fadistas. Claro. Acredito que sim, para a maioria elas sentem. Pois, mas para mim, para ti. O fado é verdade. E esta sensibilidade sente-se em ti. Portanto, tenho a certeza que este livro, não é? Eu já fui lendo também um bocadinho, que traz mesmo a Cuca, nesse sentir, mesmo na poesia, na musicalidade, na mensagem que traz. Traz com com esse teu prisma. E isso é muito bonito, traz essa coerência. Pelo menos, olha, este é o que eu estou a sentir de dizer, porque sinto mesmo que tens esse lado íntegro, não é? De que eu, para cantar, tenho que sentir, tenho que vir cá de dentro. Exatamente. Não é só, lá está, não é só ser atriz, não é só uma cover, não é só cantar uma letra. É algo que eu sinto, que eu vivi ou que eu vivo internamente, e quando passas isso, passas com toda essa veracidade. E no livro, certamente, é a mesma coisa, não é? Algo que vem de ti. Então isso é muito bonito, Cuca. Pelo menos, olha, eu estava a sentir isso. Deixa-me aproveitar este momento. Há aqui esta parte do podcast, estamos mesmo a terminar, em que eu inverto os nossos papéis. Ou seja, passas tu a ser, entre aspas, a entrevistadora, se quiseres, e podes-me colocar uma questão qualquer que te venha, ou que tenhas alguma curiosidade, ou se nada for por aí, se não sentires também de ir por aí, acrescentar qualquer coisa que eventualmente não tenhamos dito e que tu gostasses de dizer. Ok, então eu vou-te fazer aqui uma questão assim que tem a ver com a nossa conversa. Para ti, qual é a tua missão na vida? Epá, isso é uma grande questão.
Olha, eu, assim, espontaneamente, eu sinto que a minha missão, acima de tudo, é também viver a minha verdade, não é? E então eu vou sempre passando nessa missão, porque também me vejo como uma pessoa dentro da comunicação, fui sempre, sem ter estudado comunicação, mas sou uma pessoa que se dá nesse sentido e que gosta de ajudar, isso sim, tem sido a minha vida, mas sempre alinhada com algo que esteja a vibrar naquele momento. Então, hoje estamos a fazer, por exemplo, este podcast, a nossa voz, mas se amanhã deixar de ser aquilo que eu sinto, já não será por aqui a minha missão, porque já não será coerente nesse momento. Então, neste momento, por exemplo, a minha missão está a ser, através deste podcast também, trazer mensagens dentro de uma fluidez, como foi a nossa conversa, a beber um chá, ou simplesmente a partilhar aquilo que vem, porque a vida é assim, não é? A vida não tem um guião prévio, como eu costumo dizer, tu não controlas o que é que vai acontecer no teu dia-a-dia e no teu dia, tu podes criar certos planos, mas o que há à parte disso, e muitas vezes até isso, não é controlável. Então tu podes ser, acima de tudo, é receptiva à vida e deixar que ela te surpreenda. E eu gosto de trazer essa fluidez para a minha vida, nas minhas viagens, nas minhas rotinas familiares, não há plano, e no meu dia-a-dia também. E no podcast, só assim me faria sentido. Isto também sou eu, não é? Tipo, o livro que és tu, e isto no fundo sou eu, é não ter um guião e ir, neste caso, estar contigo. ao serviço do universo, não é? Sim, deixar mesmo que a vida flui, aquilo que flui. Completamente. Então acho que acima de tudo, se eu retirar uma missão, é essa, nessa fluidez, dessa veracidade e desse deixar que o universo ou que a vida nos leve, a minha missão vai sendo sempre indo vivendo essas verdades, e a seguir a missão vem porque eu estou a viver aquilo. Não é algo que tu trazes porque também trazes de ti. Também não estou a desempenhar nenhum papel de atriz ou obrigar-me porque agora criei isto e tenho que levar até ao fim. Qual é que é o fim? E também tens uma missão muito bonita para quem te segue nas redes, que é as mensagens que tu passas mesmo como mãe. Eu acho que é incrível. Não imaginas a quantidade de pessoas que ajudas. Às vezes partilhas só algo, mas é como lidarmos com esta situação ou com aquela, e é extraordinário porque às vezes nós só partilhamos algo e nem imaginamos a quantidade de pessoas que nós estamos a ajudar. Sabes, estás a dizer isso, e a última vez que eu estive agora com a nossa Ruth, estávamos a almoçar lá em casa e ela estava a dizer, pá, é tão bonito ver-vos, para mim e para o Nuno, para o meu marido, é tão bonito ver-vos com os vossos filhos que vocês deviam mesmo dar um curso sobre isto. E eu e ele ficámos assim a olhar para ela, porque é isso que tu estás a dizer, para ti é simplesmente a forma como tu vives. Eu acho, Exato, na minha, se calhar, inocência, que... Mas eu não tenho nada para ensinar sobre isto, eu só estou a viver. O que é que eu podia dizer sobre isto? E ela acrescentou a dizer, não, mas é que exatamente por isso, é que vocês vivem isso já na prática. Vocês não pensam nisso, vocês não estão a tentar isso, vocês são isso. Não me recordo as palavras exatas dela, este foi o que eu retirei do que ela me estava a dizer. Então, connosco há essa fluidez e que é sentida. Então é bonito, não é? Só assim é que eu consegui dar a volta ao mundo, viver 5 anos na Índia sem água potável ou com 1000 doenças ao nosso redor e com filhos pequeninos. Se calhar muitas pessoas entrariam no medo, no pânico, oh, que loucura, estou a largar o conforto de Portugal, do carro, não é? Deixei de ter um carro para ir viver sobre outras condições, mas é nessa fluidez, e é tão bonito, Cuca, pelo menos, olha, sou mesmo apaixonada pela vida, porque quando tu te permites viver o teu fado, sendo feliz, não é? No meio de tudo o que tu podes vir a viver, se te permitires te abrires a isso, a vida conspira mesmo contigo nesse sentido. Eu pelo menos vejo assim, e sinto assim, nestes 42 anos de vida, tenho vivenciado assim. Não por sermos diferentes dos outros, ou por sermos mais especiais do que os outros, mas eu acho que, acima de tudo, porque estamos abertas a vivenciar dessa forma, a retirar também a tal mensagem dos sofrimentos. Há pouco dizias, e eu termino por aqui, que obviamente que perder alguém não é que possa não ser de um sofrimento para alguém, mas para quem fica, mas eu também acredito, e já perdi o meu pai quando eu tinha 19, e deixo esta mensagem, já trouxe e deixo outra vez,
que ainda assim, no meio daquela dor, e eu senti muito isso, não há nenhum pai, nenhuma mãe ou nenhuma alma que nos ame e que parte desta vida física mais mundana, portanto a alma prossegue, não é? O corpo fica, não há ninguém que queira a seguir que nós fiquemos na dor, no sofrimento. Então acredito mesmo que estas almas, quando saem das nossas vidas, querem acima de tudo que nós possamos também viver o nosso fato sendo felizes. Então tudo o que elas mais desejam é isso, que até pela partida delas, pela morte delas física, nós possamos retirar qualquer coisa, no devido tempo, não é? Porque obviamente há um período de luto, mas retirar qualquer coisa para ainda nos encaminharmos mais na direção que nos faz sentido. Eu senti mesmo isso com o meu pai. Primeiro tive aquele período de questionar o mundo inteiro, com 19 anos, de questionar se eu queria a faculdade, de questionar tudo, de abrir mão de tudo. Mas depois, quando fui em busca, e através da espiritualidade, ele ainda muito tenrinho, ainda ninguém falava nisto ao meu redor, pelo menos, mas fui fazendo este caminho, assim, silenciosamente, eu fui-me apercebendo que, possivelmente, ao nível da alma, tu, quando tens o pacto, entre aspas, de agora também partir, e de deixar a pessoa aqui na vida física, tudo aquilo que estás a querer é que ela, também com essa tua passagem, possa retirar qualquer coisa que a fortaleça. Não é imediato, volto a dizer. Mas eu pelo menos fui por aí e não deixei de ter ali um período muito perdido. Eu senti-me mesmo assim mais escurecida, a vestir-me de negro. Lembro-me de ir para a faculdade e nada me fazia sentido, de ir ao café com os meus amigos e nada me fazia sentido. Então começar-me a isolar e depois ir em busca do que é que então fazia sentido. Então tu reformulas-te também quando perdes alguém. Ou seja, mesmo perante a perda, e se nos abrirmos a essa perspectiva de que essa pessoa quer o teu melhor, quer mesmo o teu melhor. Então como é que tu te podes dar à vida indo ao encontro desse teu melhor? Qual é o teu caminho? Não para o futuro, mas agora. E amanhã ir mudando, ajustando, não é? E isso ajudou-me imenso, mas não foi nada consciente, foi algo que eu fui trilhando. Então, sem dúvida que em qualquer sofrimento nós podemos criar um fado feliz, podemos redirecionar, trazer outra perspectiva. E o amor costumo dizer isto nos concertos sempre, tudo é impermanente na vida, mas o amor não. O amor, nós morremos e o amor permanece, não é? A ligação das nossas almas, as pessoas que nós amamos, enquanto aqui estiveres e quando não estiveres, o amor que tens pelo teu pai não morre. Então o amor é permanente e isso é um conforto dentro da dor, não é? Porque há aquela coisa de pensarmos, há um fim físico, como tu dizias, mas o amor, não é? Que é esta coisa que não se consegue dizer por palavras, não é? É outra forma de sentir que não tem fronteiras, é a única coisa que é para sempre nossa, que nós sabemos que está lá e que não muda. Muito bonito. Olha, muito mais podíamos, sem dúvida, ir acrescentando, mas acredito que já temos aqui mensagens vindas do coração, pelo menos eu senti as vindas do coração, portanto que todas as pessoas que nos veem agora neste momento, ou que nos ouvem, ou que nos irão ouvir mais à frente, possam abrir-se a sentir assim também e que possam explorar aqui o teu livro com todo o carinho e ir ouvir ainda mais as tuas músicas com essa outra perspectiva que tu trouxeste de o fado canta-se com alma, não é? Lá está, essa integridade e toda essa emotividade que tu expressas. E eu também ainda não te ouvi ao vivo, quase que sinto, tipo, caramba, que vergonha, ainda não te fui ouvir ao vivo, mas quero ir muito em breve e tu por acaso agora vais estar, quando este episódio for para o ar, já passou as festas do mar. E como era aqui em Cascais, eu pensei, epá, fogo, era tão pertinho e podia ir, mas hoje, que estás aqui a gravar comigo, vais estar ali em Mafra, então, sem promessas, mas estou-me a tentar e a querer alinhar, chegar a casa, e vai depender, obviamente, tudo, mas de eventualmente, não sei, porque é às 11, e não sei depois do que fazer com os miúdos todos, sim. Mas se fosse um bocadinho mais cedo, eu se calhar ia com todos e, olha, eu adormecendo. Mas ali às 11 eu já tenho aquela coisa de que se a lua for, ela vai chegar lá a dormir.
mas também tudo se faz, não é? Nada que se não possa levar num marsupial ou num carrinho de bebê. Portanto, vou falar com o meu companheiro e ver se ele está aberto. Se não, fica mesmo aqui a promessa de que quero muito ver-te ao vivo. Se calhar com a Ruth. Olha, e obrigada, porque eu estou a ler o vosso livro, o teu livro, também, e está a ser incrível para mim nesta fase da vida que eu também estou a passar, porque eu acho que estas são as pequenas mensagens do universo. O vosso livro apareceu-me, eu guardei-o durante algum tempo e de repente comecei a lê-lo e ele está-me a fazer todo o sentido. O teu livro da Inês Gaia e da Ruth, que é A Tua Cura é a Minha Cura, não é assim que se diz, não é? Uhum. E que é lindo, maravilhoso. Por isso leiam O Teu Fado a Ser Feliz e leiam também este livro maravilhoso, a sério, e muito grata por aquilo que vocês deixaram ao mundo, que é lindo, lindo, lindo. Obrigada. E que tem-me ajudado a mim muito também. E que também fala sobre isso que tu dizes, não é? Lá está, transformar a ferida, perceber qual é a mensagem que retiramos daqui e não permanecermos só na ferida e na proteção, mas realmente perceber qual é a nossa ferida e que muitas vezes o outro toca-nos na ferida. Não é que, incrível. Que ele nos queira trazer essa ferida, ela já está em nós e quanto mais conscientes formos formos disso... Isso é incrível. Sim, isso. é muito bonito. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, foi espetacular. Dizer, obrigada, Cuca. O outro é o espelho da nossa ferida. Sem Porque dúvida. É que nos magoa tanto, não é? Temos que ir tentar descobrir e tentar encontrar essa cura. Sim, e quando tu vais lá, a verdade é que e quando trazes essa consciência, muitas vezes eu dou por mim, por exemplo, com a minha filha mais velha, até pus lá esse exemplo, como ela está na adolescência. Já li, sim. Sim, ela ativa mesmo aquilo e eu sinto-me desrespeitada. É assim que ela me faz sentir. Mas como hoje em dia já tenho consciência, espera, isto é exatamente a minha ferida. Ou seja, não é ela que me faz sentir desrespeitada. Outra pessoa também me pode levar àquele estado porque a ferida está aqui. Então o que me ajuda é que venha tal outra vozinha, sabes, e que me diz, mas neste sentido positivo, de isto é a tua ferida, Lisa. É incrível, Cuca, naquela fração de segundos em que eu me ouço a dizer isto, há quase de repente eu não entro naquele modo, que sei lá de onde. Que a pessoa já não controla, exatamente, não é? E mais reativo, e eu, pois é, isto é a minha ferida. Então respiro ou faço qualquer outra coisa e percebo, ok, espera, e consigo-lhe dizer com outra capacidade qualquer outra coisa. Por exemplo, olha filha, podes-me dizer tudo isto, mas se calhar noutro tom. Noutra ou então, vibração. Exatamente, ou então vibração, nem ir por ali. Tipo, a energia completamente muda. Não é? O quanto é importante nós fazermos estes trabalhos connosco. Pronto, obrigada. Não te tomo mais tempo. Obrigada também a ti. Deixa-me só perguntar assim, quem te quiser seguir e que por acaso ainda não siga, onde é que pode acompanhar, tanto em termos de Instagram, como saber a tua agenda de concertos, etc.? No meu site oficial, que é www.cucarrezeta.com. Estou aqui a olhar para o meu manager. www.cucarrezeta.com, lá tem toda a nossa agenda, mas acima de tudo também nas redes sociais. Nós vamos sempre dizendo onde é que são os concertos, a que horas são, e também estas mensagens todas assim do dia-a-dia, do yoga, da meditação, da espiritualidade, está tudo nas minhas redes também. Obrigada. Obrigada agora, eu. Muita gratidão, uma vez mais, por trazeres a tua voz aqui à nossa voz. Obrigada. E desse lado, espero que tenhas gostado desta viagem, que fiques empolgado também, ou empolgada, por ir ler O Teu Fado é Ser Feliz, por ires ler sobre as poesias da Cuca, ires ouvir, porque temos a app, então podes sempre ouvir também estas músicas e tudo mais que este livro te traz. E é deixo-te um grande beijinho e eu até já, para a próxima semana. Até breve. Este episódio tem o apoio de Soba.